A gente vai passar agora para um debate. A professora Maria Angélica vai puxar e coordenar essa parte. O outro está funcionando? Bom dia. Bom dia a todos. Não. Alô? Sempre é assim. Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer o convite de estar aqui no Corpo Cidade. Dessa vez numa banca, numa mesa, conversando com as colegas e tendo como incumbência essa coisa difícil de costurar na hora, né, as falas das pessoas. É uma situação um pouco que eu vivi também, que eu estava escrevendo a resenha do último Corpo Cidade, e aí eu também fiquei perdida, não sabia como é que eu começava a escrever, porque quando se fala de caleidoscópio, né, de constelações, nebulosas, como a Margarida gosta de falar, é difícil você construir uma resenha, porque as coisas não estão, né, as coisas estão indo e vindo. E eu acho que o desafio aqui é muito parecido, e pior, né, porque é no improviso. Eu não conhecia a fala das colegas, né? Então, agora eu tenho que um pouco costurar o que está colocado aqui para a gente continuar os debates. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que todas as falas desde ontem vêm muito marcadas pelo momento político que nós vivemos hoje. Então, o que eu tentei escrever um pouco aqui foram algumas ideias que eu acho que a gente podia... Quer dizer, não ideias, alguns pontos que eu fui sublinhando nas falas desde ontem, para a gente ver, então, qual o posicionamento que esse evento devia assumir. Porque eu acho que esse foi um atravessamento novo, que no outro Corpo Cidade não estava posto. Né? Nós temos aqui um atravessamento silencioso que não estava colocado nos documentos, mas que está acontecendo, né? Que é esse atravessamento que vem pela situação real que vivemos hoje. Então, a minha questão a deixar era como esse evento se coloca perante esse atravessamento que nos chegou agora, né? E o Corpo Cidade, no meu ponto de vista, ele vem sendo marcado por um evento de alegria e de movimento e de pacto com a cidade. Então, eu fico pensando, ele nos tirou das cadeiras, né, tantas vezes, ele nos levou para a cidade. E a gente está falando o tempo todo aqui de engajamento político, né? Então, com a abertura ontem sobre Benjamin, hoje com as falas também que vão desde as barricadas, passa das comunas às barricadas de maio de 68. Então, o discurso está sendo permeado e está nos incitando a pensar nas práticas, né? Na gestualidade, no corpo em movimento. E o performático, né, na arquitetura, na cidade e na política. E acho que fica a pergunta para nós: que movimentos, que gestos o tempo de hoje nos pede, o tempo do agora? Também queria destacar a ontologia dos gerúndios, né, que ela veio qualificando Salvador, qualificando a vinda da Jeane para cá, de como ela vê a cidade. E essa ontologia dos gerúndios também vai passar aqui na fala da Rita, falando, da Vera, desculpe, que vai também trazer esse tema como alguma coisa, né, quer dizer, como uma ação que continua, ou seja, com a não paralisação dos atos, né? E quando também surgem as barricadas, o tema das barricadas de maio de 68, a gente meio que vai vendo um filme, né, que passa por nossa cabeça do que era ou do que foi se colocar contra politicamente, né? Então, hoje a gente não consegue imaginar a gente arrancando as pedras do pavimento e jogando na cabeça de um militar, né, de um soldado, de um político, até que sim, né? Mas de uma polícia não.
Então, eu fico pensando, foram descritas várias ações concretas de como as pessoas se colocavam quando elas sentiam que a sua dignidade estava posta em risco, a sua sobrevivência estava posta em risco. E hoje, não sei, a gente manifesta, talvez, não sei se seja essa empiria delicada que a Rita estava falando, mas eu estava lendo aqui os resumos, né, da nossa mesa, no nosso atravessamento. Então, a gente vê as pessoas falando de andar de costas, de fazer intervenções na cidade, de chamar a população para um gesto artístico. A gente vê alguém escrevendo, dizendo para São Francisco, olha, gente, eu preciso continuar pichando, eu preciso usar minhas tintas. Então, eu fico assim também trazendo para a gente pensar qual o posicionamento do nosso gesto, não é? Assim, a nossa vida que a gente tem que colocar em jogo. Onde está o cara a cara da barricada? Não tem mais, né? Então, assim, qual é o posicionamento? As nossas ações, como a gente vem o tempo todo colocando, né? As pequenas ações, a micropolítica, os pequenos atos, a arte engajada na vida urbana. É por esse canal que nós vamos continuar a dar as respostas para esse momento que a gente vive. Não quero me alongar, porque não é a minha função aqui, é só levantar algumas questões. E a última ponto que eu queria colocar, ainda também sobre as barricadas, né? Estão fazendo também um vínculo com o que Pasqualino colocou ontem, sobre anonimato, né? Então, depois a gente vai ver aqui a Rita falando que talvez seja o movimento político da modernidade onde a gente não consegue destacar um único herói, né? Então, assim, quando o Pasqualino então fala desse anonimato, né, nessa ausência de marcar o indivíduo, esses discursos também começam trazem uma proximidade também. E depois eu queria falar só um pouco aqui para fechar sobre o Neófito, né, o Benjamin Neófito, né, do Diário de Moscou, ele falando daquela cidade branca, onde o branco tinha tantas nuances, né, onde a neve construía flores, né, na paisagem. E eu fiquei pensando eu cheguei um pouco antes, eu estava hospedada lá no terreiro, né, lá no Pelourinho, e a gente viu a Baía toda vermelha, né? Viu a Baía toda vermelha de Santa Bárbara. Foi tão bonito aquilo, né? Um centro de cidade tão povoado, com os corpos tão presentes. E eu fiquei pensando, que lugar que essa Baía tem hoje, né? Que lugar essa Baía tem hoje? O branco de Benjamin versus esse vermelho da Bahia. Eu ficava pensando, eu queria tanto que essa camiseta vermelha significasse outras coisas, além do que ela significa culturalmente na religião daquelas pessoas, né? Mas eu acho que aquele movimento do vermelho no Pelourinho não confluía para outros vermelhos, né? E então esse Benjamin Neófito, ele vai falar também da criança, que vai aparecer no que foi colocado pela Giane ontem, e hoje também aqui confluem, né, esses dois discursos, né? E a gente pensa no moscovita no pequeno trenó branco, mas também pensa na criança que, para escapar da fantasia, tem que pegar a matéria. Então, eu só estou levantando os pontos para a gente pensar, né, nos discursos que chegaram aqui, né? Então, o que seria esse, então, esse colocar a mão na matéria hoje, né, no tempo dos smartphones? Mas aí a gente pode fazer um cruzamento de novo com o que a Vera trouxe, né, da primavera secundarista. Então, os neófitos, os movimentos de 64, eles foram muito impulsionados pelas universidades. E hoje, será que é o momento das crianças, dos neófitos? São eles que vão trazer uma outra resposta, uma novidade, né? Será que é eles que trazem essa novidade para a gente hoje? E queria fechar também com a questão do relâmpago de uma imagem, né? Esse vislumbrar.
que também foi colocado aqui pela Rita, o vislumbrar. Será que, então, no momento fugaz, será que vai surgir um impulso, vai surgir uma ideia, vai surgir uma ação? Será que a gente vai conseguir escapar desse, acho que não mais, né, do que foi colocado aqui no comecinho, que foi a questão do medo e da esperança, mas talvez o que seja posto para nós é a letargia e o susto das coisas acontecendo, né? Será que, para responder a isso, tenhamos que buscar também, como a Rita falou, as copertenças e vizinhanças? Será esse o caminho? Então, como escapar da tirania da normalidade, né? Que se junta à letargia e que se junta a essa sensação de que nada pode ser feito, ou que muito pouco pode ser feito. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar aqui para começar os debates. Eu já me apresentei 2 vezes aqui. Eu sou Tom, sou da PUC-Rio. Estou fazendo pergunta em todas as mesas, mas é que essa realmente me interessou bastante. Eu tenho pensado a questão das ocupações a partir de alguns marcos que são muito próximos dos que estão sendo discutidos nessa mesa, e eu queria fazer umas perguntas nesse sentido. Uma pergunta para cada uma, mas que estão muito conectadas. Primeiro para a Vera. Você falou, em um dado momento, dos estudantes performando a sua maioridade política, né? Eu pensei sobre isso muito a partir do Rancière, né? A partir da ideia de desentendimento, de que seria um sujeito que seria considerado um sujeito que não pode falar, que não pode participar da polis, e que em um dado momento ele se levanta e diz, não, eu posso falar, né? Eu sou um sujeito político. Seria uma forma de ganhar uma maioridade política, dizendo que eu participo do Logos, que eu participo da polis. E sem dúvida existe essa posição, essa dimensão desses acontecimentos das ocupações. Por exemplo, quando a gente vê a Ana Júlia lá, aquela menina que foi falar na Câmara lá e de repente fala com uma eloquência que torna totalmente inconcebível você dizer que ela não seja um sujeito político, apesar da idade dela, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se nas ocupações dos secundaristas, muitas vezes, não se trata, muito importantemente, também do contrário, ou seja, se não são esses adolescentes que, criando espaços em que é possível brincar com novas formas políticas, vêm nos devolver, mais política do que nunca, a infância. Talvez mais ou ao mesmo tempo que se colocam a eles próprios como sujeitos maiores, né? E aí isso se conecta com o que eu queria perguntar à Rita. Eu queria perguntar se é possível, se você acha que é possível relacionar a discussão benjaminiana sobre a brincadeira e os brinquedos, a relação que o Agamben traça entre infância e linguagem. Afinal, Agamben lembra que, para Wittgenstein, a linguagem é um jogo cujas regras seria preciso seguir para usar a linguagem, mas que é justamente a infância, como fora da linguagem, que possibilita que a linguagem não seja redutível ao jogo, ao seguir uma regra. Nesse sentido, tem me interessado muito a distinção da nossa língua entre jogar e brincar, e a possibilidade de pensar uma brincadeira de linguagem como possibilidade de condição histórica de transformação da linguagem e, portanto, das formas políticas em geral. Queria saber se você acha que a noção benjaminiana de brincadeira se conecta com isso e como que você acha que isso pode ser articulado, porque eu estou muito assim tentando pensar sobre isso. Então era isso. Obrigado. Eu adorei essa mesa. Geralmente me defino como uma avó 68. Vejo que agora não só tem voz. Tem avó e tem netos e filhos. Bom, eu fiquei muito impactada pela fala também da Vera, que eu não conhecia. Eu conhecia a Rita já. Tão, assim, discreta que... E que começa com La Boétie, que eu acho que realmente La Boétie é o clássico para ler hoje. E perguntou as coisas que a gente deveria tentar responder, que nós não conseguimos. E
O que me tocou muito também é essa ideia do Vladimir Safat, do medo como primeiro sentimento. Isso vem do Adorno, como muita coisa, mas tudo bem, é para transmitir tudo. E do desamparo, que é um conceito, se não me engano, freudiano. Agora, falando dos infantes, daqueles que não falam, nós somos esses bichos estranhos que nascem sem falar, sem andar e que não se viram sozinhos. A gente berra, a gente chora, mas não fala. Um gato mia, não? E não vai progredir muito, só vai miar mais forte. Então, tem um desamparo, que é aquilo que o Freud também trabalha, inicial, assim, que talvez seja realmente algo que nós temos que pensar muito politicamente também, não só psicanaliticamente ou terapeuticamente, mas como uma dimensão do político que pode nos ajudar a escapar de várias armadilhas. Em uma das armadilhas, eu fiquei... Isso é uma questão um pouco filosófica demais, talvez, mas achei interessante, porque vocês duas trabalharam com o conceito de apropriação. A Vera, a partir da Judith Butler, que teve o prêmio Adorno e da não-identidade, tentando falar que justamente a apropriação não é um termo justo, porque parece que retoma algo fixo, por isso que vem a ontologia do gerúndio, agora vou usar e abusar dessa expressão. E você, Rita, falando da apropriação dos lugares, que é uma apropriação, no fundo, contra outras apropriações. Mas o perigo disso, justamente, é através da apropriação de uma certa memória de certos lugares, recair naquilo que o Benjamin já denunciava, o épico de esquerda. Tá? E o épico de uma memória que se apropria de tudo e que não deixa lugar nem para o desamparo, nem para a surpresa. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho mais o que vocês diriam com essa questão da apropriação, que tangencia a questão da identidade e do sujeito. É por isso que eu fiquei muito contente em passar, rapidamente, mas passar através do Vladimir, que também faz isso, do La Boétie para Judith Butler, e para a questão justamente do desamparo que se assume enquanto desamparo, e por isso pode prescindir de identidades e de apropriações fixas. Bom, eu achei maravilhoso o que a Jeane-Marie acabou de falar e achei a mesa maravilhosa, muito obrigada. Eu só queria continuar a provocação, continuar um pouco a provocação. E eu queria pensar um pouco na forma de luta e combate contemporânea, que é a forma das ocupações, né? Ocupações de escola, ocupações de edifícios, ocupações, enfim, ocupações do escritório da Presidência da República. A forma de luta é hoje a ocupação. De certa maneira, a ocupação, Rita, poderia ser pensada como uma herdeira das barricadas, né? Enfim, a forma ocupação substituiu visivelmente a forma barricada, que simplesmente não é mais possível, né? E acho que a questão da ocupação, evidentemente, se remete à apropriação e a corpo, né? Não existe ocupação virtual. A ocupação supõe estar em algum lugar, subverter os usos, ficar em algum lugar, né? E é esse ficar que, de alguma maneira, reconfigura e se configura como uma maneira de luta, né? No entanto, muito diferente das formas clássicas, é claro. Tem uma especificidade dessa forma ocupação, que eu acho, sobre ela, acho que a gente vai ter que pensar, entender, né, decodificar, porque eu acho que não está propriamente decodificado. A outra questão que é muito interessante é a questão da primavera secundarista.
Por quê? Porque a identidade juvenil é visivelmente provisória, né? A gente deixa de ser jovem muito rapidamente. É isso. É muito provisória, né? E, ao mesmo tempo, é muito interessante pensar que acontece na primavera secundarista, alguma coisa que a gente poderia identificar como o paradoxo das consequências. Então, você tem uma política do Banco Mundial, uma política do PNUD, insistindo numa coisa que a gente criticou muitas vezes, chamado protagonismo juvenil, né? Que era exatamente o protagonismo do empreendedorismo, o protagonismo, enfim, se vocês quiserem, de uma forma bastante produzida, né, de servidão. E, no entanto, esse protagonismo juvenil, esta política que advoga o protagonismo juvenil, vira a primavera secundarista. E por aí talvez a gente possa vislumbrar a esperança, né, a partir do paradoxo das consequências. Quer dizer, a produção da submissão acaba gerando a produção da sublevação, da insurreição, da resistência, né? Eu acho que isso é extremamente interessante. Talvez essa seja a grande novidade, ao lado das formas de ocupação que se espalham pelos outros movimentos sociais, movimentos de moradia, movimentos estudantis, enfim, movimentos que se colocam hoje na perspectiva de alguma resistência a tudo isso que a gente vive. Responder pergunta da sua bibliografia é um paradoxo, né? É ótimo, né? Afinal de contas, as suas bibliografias estão ao vivo e a cores, mas também é um risco, né? Por isso vou começar pelo tom, enquanto eu penso. É porque essa pergunta eu acho boa, mas eu tenho que dizer que eu intuo uma proximidade, sabe? Eu li o Infância e História, do Agamben, entendo uma certa derivação né, do Agamben em relação a Benjamin, mas eu não estudei Agamben ainda o suficiente para entrar no texto dessa forma como você já colocou aí. Agora, sem dúvida, que acho que passa, sim, por esse entendimento da infância como o momento em que da infância como aquele tempo da sua vida em que você não foi capturado, né? Então, isso que a Jeanne-Marie, essa imagem é muito legal, assim, você nasce berrando, porque você não fica em pé nas próprias pernas, né? E é uma tragédia a gente ver o que as escolas fazem com a imaginação das crianças. O que é um menino aos 4 anos, quando você é obrigado a botar na escola quase em tempo integral, porque você tem que sair, você tem que trabalhar, você não quer virar mãe 24 horas. E aí, quando você vê, assim, vai-se uma graça, né? Vai-se uma entrega que as crianças têm, vai-se uma capacidade de se jogar no risco que tem a ver com a lógica do jogo, né? Porque o jogo não é ausência de regra, mas, ao mesmo tempo, é um mergulho na regra, para qualquer jogo, né? Assim, se você não acredita naquilo como se fosse o último biscoito do pacote, você não joga, né? Então, é também de uma certa forma, você abraçar o risco. Então, eu diria que sim, tem como você falou, né? Eu gosto dessa ideia de que a vingança da juventude, né, a essa ideia de protagonismo do Banco Mundial é muito boa, né? E é isso, né? É uma espécie assim, é como se é uma devolução das pessoas para uma infância, para um risco que estava tudo previsto pela cartilhinha neoliberal e que não vingou. Não vingou porque as pessoas criticamente se recusaram. Não vingou porque é uma explosão, né? É algo que excede. Então, eu acho que é um caminho incrível aí de leituras. Então, eu vou responder a Jeanne-Marie primeiro, depois eu te respondo, Sibeli. Eu gosto muito de um textinho de 4 parágrafos do Benjamin que chama Os Erros do Ativismo, né? Que é um texto que circula sempre em torno do jeito como ele conviveu com a Rússia, a expectativa de escrever sobre os escritores russos. Então, eu acho que é sim um risco, de que essa apropriação não nos console, né? Mas eu
a gente veio no carro conversando, né, sobre o quanto essa forma ocupação, ela é opaca. Então, por hora, assim, quando eu fiquei escrevendo esse texto, eu fiquei pensando que precisa iluminar esses momentos históricos, até para entender que essas lógicas, elas vão, como a Margarete disse, né, formando nuvens. Assim, as coisas surgem, depois se reúnem, sem um motivo aparente, sem um motivo palpável. Quase parecem essas correspondências, né? Então, eu acho que a gente tem que agora não correr o risco de glamorizar a ocupação, não glamorizar a permanência nas escolas. Então, eu estou lá, a minha própria escola está ocupada, a Escola de Arquitetura da UFMG está ocupada desde o dia 24 de outubro. E é muito legal que assim, os professores têm um jeito de olhar para a ocupação, os meninos que estão na ocupação têm um outro jeito, e eu já ouvi de desses dois grupos, e também os técnicos, que acabaram por estabelecer uma regra de como ficar em greve durante a ocupação, que foi uma coisa muito legal de ouvir, falando, gente, as pessoas vivendo as contradições, porque em que hora desse Brasil que a gente viveu a contradição, né, nos últimos tempos? Mas eu ouvi dos professores e dos estudantes uma preocupação sobre como é que vai ser a escola quando acabar a ocupação. O que transforma Estão lá os meninos estudando para saber, a gente tem aqui uma reforma pedagógica para fazer. E estão lá os professores de olho para dizer assim, eu não vou aceitar. Se for muita reivindicação, eu não vou aceitar. Ou seja, o imaginário da ocupação apenas começa. Né? Então, acho sim, concordo com a Cibele de dizer que é uma espécie de sucessão, né? Tem uma herança das barricadas na ocupação, embora eu ache que as barricadas são possíveis ainda assim. Tem gente que... Não, sério, assim, é o texto sobre a violência do Benjamin, que você falava ontem, Jeane-Marie, que a gente precisa ler, né? Porque colocar os corpos na rua é também um se entregar a uma lógica do jogo que põe o corpo para apanhar da polícia. Né? Então, assim, é isso. Só ficou mais complexo de olhar, porque o que reúne as duas coisas é uma fuga da apatia, né? Não tem jeito de ficar no Facebook dando palpite. Ou você vai, ou você não vai. Então, eu outro dia estava numa banca de dissertação e era uma dissertação incrível de boa. E era sobre junho de 2013. Então, eu achei a menina ótima. E de verdade, era um texto muito bom, todo organizado. Aí, eu bem entusiasmada com a crítica que ela fez de junho. Aí, eu tenho um amigo que falou, Rita, ela não foi nenhuma manifestação. Que ódio que me deu, porque eu falei, me enganou. Eu disse, burra também, por que eu não perguntei? Porque eu própria, assim, na medida em que uma pessoa de 50 anos frequenta uma manifestação, eu não tinha visto, né? Não estava lá 24 horas como alguns de nós aqui estavam. Mas me enganou. Então eu falei, o risco, de novo, da elaboração pela linguagem, né? Por uma fixação no conceito. Mas isso é a própria dialética aqui da reflexão, né? Assim, e da crítica. Então, eu acho que sim, a gente tem que... Para mim, nunca Benjamin fez mais sentido do que agora. Então, eu lembro muito da Cibele fazendo uma pergunta crucial no Mampur de uns 7 anos, sei lá. Acho que foi no Mampur do Rio ou de Florianópolis, não tenho... E eu lembro da Cibele falando assim, gente, pelo amor de Deus, era uma mesa com a Paola e... Era uma mesa... Margarete também estava nessa mesa. E foi uma mesa, para mim, de desilusão, porque a Cibele falou... Sei lá, viu, gente? Se esse Benjamin ainda tem alguma coisa para ficar dizendo para o nosso cotidiano. Se não está na hora de abandonar, eu falei, nossa, isso é muito cru, isso é uma faca no coração, né? E porque, de fato, me parecia naquele momento que a gente não ia mais olhar para aqueles textos com a força que eles têm. E aí, 2, 3 anos depois, estava Benjamin febril de novo em cima da minha mesa, né? Então, por isso, assim, acho que a gente corre o risco, sim, do glamour, das pessoas que se apropriam do glamour da ocupação, né? Mas, enfim, acho que tem que seguir com eles, né? Bom, também vou começar pela primeira.
Enfim, se os alunos nos trazem alguma outra forma de infância, não é? Também você lançou essa ideia. Para mim, eu acho que é importante fazer uma diferença entre a ocupação secundarista, primavera secundarista, e as outras, né? Então, as outras, como essa que está ocorrendo aqui em Minas, né, são hiper importantes, evidentemente, mas elas têm, como na fala da Rita estava presente, né, elas têm esse legado do movimento estudantil de décadas, né? Para nós, né, na nossa história nacional, esse movimento de estudantes nessa faixa etária, nessa escala, porque efetivamente é uma escala política, né? Nós estamos falando em 1.000 ou mais de 1.000 escolas, né? Isso é absolutamente novo, absolutamente novo. E se a gente pensar, essas pessoas têm 15 anos, 16, que ensino tiveram, né? Do lulismo, não é isso? Com isso, estão conseguindo esse tipo de virada. Eu acho que pensar essa nova forma política com esse tipo de agente absolutamente inesperado, com uma potência inesperada, em conjunção, porque não é pensá-los isoladamente, né, mas em conjunção, como eu tentei mencionar aqui, com na minha leitura, uma imobilização dos trabalhadores do precariado. Imobilização, né? É isso que tem sido feito em 2013. Bom, né, as pessoas que saíram lá são as que estão pedindo a ditadura hoje, né? Então, não é isso eles não estão se mobilizando. Então, não é só a primavera, mas é também pensada, né, nesse quadro, né, sistêmico. Que aí eu acho que a contundência dela precisa ser analisada com muito vagar, né? Eu tenho dificuldade realmente de pensar, talvez uma limitação minha, não sei, mas eu tenho muita dificuldade de pensar isso como alguma forma de dimensão lúdica. Talvez, não sei, na vida pessoal dos alunos, talvez, é quase que impossível você tirar essa dimensão. Mas eu acho que o que está sendo mobilizado ali é um limite tão violento, social, né? Porque estão tirando tudo, não é isso? Você tira saúde, você tira a família da maioria das pessoas, né? Você tira condições sociais dessa família, né, se manter quando ela existe. Agora você tira a escola. Bom, eles estão ali numa virada, expondo um limite que está, né, sendo ampliado para todos nós, mas que as classes efetivamente não estão saindo, elas estão em servidão, na minha leitura, estão em servidão voluntária, não tem. Então, eu não sei se você teve contato, mas esse ataque que houve, né, a esse grupo, falou, não, eles são laterais ao capital, né? Eu achei isso tão perverso, não é? Porque é claro que é um desmanche ideológico dessa potência, evidentemente, mas justamente porque ali tem muita potência. Então, eu não iria pelo lado de uma nova infância, do lúdico, porque eu acho que o que está ali sendo mobilizado por esse enorme grupo é um limite. Eles estão tentando afastar, tentando empurrar um limite, né, drástico, muito drástico, do que vem ocorrendo na nossa história recente. Sobre a forma de apropriação, não é, que a Jane Marie colocou, eu acho que também, pensando, né, emblematicamente pela primavera, essa é a questão, né? Quer dizer, você falar em apropriação tem todo também um grande legado por trás disso, né, em retornar, se apropriar, mas por essa dupla valência, né, muito da apropriação acaba alimentando a lógica. E aí, do ponto de vista da cultura,
você passa uma rasteira, não é? Então, esta apropriação, que de uma maneira não previsível, né, está sendo exercitada na prática mesmo por esses alunos, ela é nessa faixa etária de novo, né, ela é de uma outra ordem, né? Porque se você falar, bom, a ocupação que faz, que o movimento de habitação tem feito nas propriedades privadas, né? Se eu pensar em São Paulo, por exemplo, uma delas, no edifício Prestes Maia, resultou, de fato, né, o grupo que ocupou, depois de anos, o Haddad conseguiu reverter pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, veja como isso acabou se inserindo, né? Ótimo, conseguiram a habitação, mas o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de dispossessão, né? Que é um programa de financeiro, a gente sabe o que significa tudo isso. Então, é paradoxal, não tem, é altamente contraditório, não é? Ontem à noite, conversando com a Maria Estela, ela estava comentando o pessoal de Berlim, né, que pertenceu de Berlim Leste. Ela está aqui agora, não sei se ela poderia falar, mas ela falando, quer dizer, o pessoal, depois da reunificação, né, o pessoal que estava ali começou a sofrer muita... estavam sendo rechaçados socialmente, né? Então eles começaram a mudar para Berlim Ocidental e esvaziou ali, né? Muitas habitações foram esvaziadas, que estão sendo ocupadas agora por imigrantes turcos. É uma ocupação, não é temporária, é definitiva, porque quem é que vai tirar essa gente de lá agora, não é? Então, aí é uma outra incidência de como está se dando a questão da propriedade privada aí, né? Diferente do que tem ocorrido para nós aqui no Brasil, né? Então, tem um limite político, né, da noção de apropriação que está aí exposto, né, para a gente pensar a partir de práticas não previstas, né? Isso entra um pouco já no que você estava comentando, e essa identidade provisória, juvenil, enfim, e esse paradoxo, né? De como essa juventude, porque para nós que estamos formados, né, mesmo vocês são jovens, né, mas, enfim, digamos assim, esse período básico da formação está feito, não é? Agora, você eliminar horizontes de pessoas, né, que estão na segunda infância, né, é isso que está em jogo, não é? É uma eliminação desta geração, não é? É isso que... o que a gente faz com isso, né? Isso é produção de cidade a partir disso, né? Eu acho que todo mundo aqui está muito impactado, né? Esse assunto certamente voltará à tona aqui nas discussões, né? Mas o que é que significa a gente pensar agora 20 anos sabendo, não é, que o volume mínimo para que isso continue de sobrevivência vai para o mercado financeiro, né? E isso está sendo evacuado daqui. Então, isso é de um... Nem sei, a palavra desmancha pouco, né? É eliminação. É eliminação, né? É descartabilidade social mesmo, né? É o que diz a Butler aqui. Então, é um pouco essa situação, né, de tentar entender, ao mesmo tempo, da grandeza que esse movimento tem politicamente, né? Ele é muito potente, eu acho, não só do ponto de vista empírico, mas também reflexivamente, dentro de uma situação de eliminação. Nós estamos numa guerra social com limites, enfim, drásticos, né? É um pouco essa possibilidade que esse grupo da Primavera nos mostra, né? Inclusive do ponto de vista conceitual, que está aí posto, né? Para a gente pensar, quer dizer, é possível, a ação é possível, o protagonismo é possível, a invenção é possível, a imaginação política é possível, né? Que venha desse grupo tão importante, tão vasto socialmente, já nos diz alguma coisa,
né? Até para que possamos olhar para aqueles, né, dos quais esperávamos alguma ação, e que isso ainda não ocorreu, né? Quem sabe, oxalá, né? Oxalá as coisas mudem. Acho que é um pouco isso.